A primeira história é Perfume Misterioso. Era um sábado à noite, meus pais tinham saído para ir em um casamento e eu e minha irmã ficamos sozinhas em casa. Na época eu tinha 15 anos e minha irmã 17. Como duas adolescentes felizes por estarem sozinhas em casa, resolvemos chamar nossas vizinhas lá para casa para assistirmos filmes e fofocar a noite toda. Nós éramos 5 meninas no total se divertindo quando do nada uma delas começou a ficar muito estranha. Ficou quieta, parou de rir e de conversar com a gente e ficou olhando de forma muito estranha para o meu quarto que ficava no final do corredor. Perguntamos a ela o que estava acontecendo e ela dizia que não era nada. Ela continuou estranha por mais um tempo até que lágrimas começaram a cair dos olhos dela. Insistimos muito para ela nos contar o que estava acontecendo e foi quando do nada todas nós sentimos um cheiro muito forte de perfume na sala. E foi neste momento que ela ficou muito agitada, dava para perceber que ela estava com muito medo. Reparamos que ela parecia estar acompanhando algo com seus olhos e foi quando ela gritou olhando para a varanda. Todas nós assustamos e ela finalmente nos contou que estava vendo uma senhora sentada na cadeira do meu quarto e que ela havia levantado, passado pela gente na sala e tinha pulado da varanda. Então aquele perfume que todas nós sentimos era da senhora que passou pela gente. A próxima história é O Quadro Assombrado. Uma tarde eu estava tranquilamente montando um quebra-cabeça e escutando um podcast quando minha cachorra que estava sentada atrás de mim no sofá começou a rosnar. Até aí tudo bem porque às vezes ela faz isso mesmo quando escuta o barulho do elevador ou quando os vizinhos estão no corredor. Quando isso acontece ela sai correndo e fica latindo na porta. Só que dessa vez foi diferente. Ela continuou rosnando e começou a latir de forma muito agressiva, só que não desceu do sofá. Olhei para ela para tentar descobrir para onde ou para o que ela estava latindo, só que não vi nada. Ela latia desesperadamente olhando para frente. Neste ponto ela já estava com o pelo todo eriçado. Confesso que comecei a ficar com medo, eu olhava exatamente para onde ela estava olhando e não via nada. Tentei acalmá-la falando que não tinha nada ali, mas ela continuava rosnando muito. Nessa hora tive certeza que ela estava vendo um espírito e comecei a falar comigo mesmo para tentar me acalmar. Falei em voz alta também que se tivesse alguém ali eu não gostaria de ver. Peguei o celular para gravar para mostrar para as pessoas depois que eu não estava louca. Foi aí que tentei racionalizar a situação. Olhei calmamente para onde ela estava olhando e pensei que ela poderia estar latindo para um quadro novo que estava na parede. O quadro na verdade era uma pintura de uma foto minha e do meu marido. Tirei ele da parede e me aproximei dela com o quadro e percebi que era para ele mesmo que ela estava latindo loucamente. Na hora comecei a rir, mas confesso que foi um dos momentos que senti mais medo na minha vida. A próxima história é A Estrada Assombrada. Essa história aconteceu comigo há 4 anos e ainda me assusta até hoje. Eram por volta das 3 horas da manhã e eu estava caminhando em uma estrada rural na Inglaterra. Eu estava bem longe de casa ainda, faltavam uns 5 quilômetros e não tinha nada na estrada. Isso aconteceu em uma reta de cerca de meio quilômetro sem nenhuma depressão na superfície da estrada, então faróis eram visíveis de longe. Não havia saídas da estrada por cerca de 1,5 km do local onde eu estava. De qualquer forma, um pouco mais à frente eu vi um objeto na estrada. Fui me aproximando e percebi que era um carro bastante danificado, consegui identificar que era um Corsa. A frente estava bastante amassada e uma das rodas dianteiras estava completamente torta. Resumindo, esse carro não estava se movendo, a menos que estivesse em um trailer. O carro estava bem no meio da estrada. Não havia indicação do que poderia ter acontecido. Nenhum outro veículo, nenhum vestígio no chão de pedaços de farol, plástico ou qualquer coisa do tipo. Ninguém por perto. Apenas um carro destruído e com a frente voltada para a direção da estrada. Meu primeiro pensamento foi, e isso é um pouco estranho. Mas então as coisas ficaram bem mais estranhas. Eu fiquei ao redor desse carro por uns 5 minutos, fumando um cigarro e pensando no que fazer, quando ouço um barulho de amassar e tosses vindo de trás de um arbusto ao lado da estrada. Me viro e esse cara magicamente aparece bem atrás de mim. Eu grito de susto. O rosto dele está impassível. Ele ficou me encarando enquanto eu pedia desculpas e perguntava se aquele era o carro dele. A expressão dele ainda era vazia e ele respondeu apenas, sim, estou esperando minha mãe me buscar.
Perguntei a ele o que tinha acontecido e ele disse que não se lembrava. Sério, a pessoa parecia chocada pra caramba, como se tivesse visto um fantasma. Imagino que após um acidente, você fique assim mesmo. Enfim, continuei tentando falar com essa pessoa, mas ela não estava realmente respondendo. Depois de cerca de 10 minutos no total, eu fui embora. Eu achei que o cara ficaria bem, já que a mãe dele estava a caminho. Ele não era tão jovem, só parecia chocado. Cerca de 5 minutos depois que saí, com o carro já fora de vista, mas ainda na reta da estrada, eu poderia facilmente ver os faróis. Ouvi um enorme barulho, parecia um acidente de carro vindo de trás de mim. Foi terrível. Eu corri, porque naquele momento todos os pensamentos que passavam pela minha mente estavam me assustando, e quando finalmente cheguei em casa, pesquisei minhas suspeitas, e desde então, nunca mais caminhei por uma estrada assim à noite. 2 semanas antes de eu ter caminhado por aquela estrada, um cara morreu em um Corsa. Era o cara que eu conheci. Então é isso, resumindo, isso me perturbou por muito tempo. A próxima história é a presença invisível. Há muitos anos atrás, eu morava no apartamento do subsolo do apartamento da minha irmã com meu marido. Enquanto nos preparávamos para sair, notei que a torneira do banheiro estava ligada e fiquei irritada com meu marido por deixá-la aberta. Mais tarde, naquela noite, eu estava sozinho em casa e lavando o rosto no banheiro. Lembrei o quão irritado eu estava por quase termos saído sem fechar a água, então eu fechei as 2 torneiras. Havia uma para a água quente e outra para a água fria. Como o prédio era bem antigo, tudo rangia, incluindo essas torneiras. Enquanto eu estava sentada na sala assistindo TV, ouvi distintamente a torneira rangendo lentamente, como se estivesse sendo aberta. Congelei de medo por 1 minuto, mas depois me levantei para verificar e, com certeza, a torneira estava ligada. Não tinha como eu tê-la deixado aberta e não havia nenhuma possibilidade de que ela se ligasse sozinha. O apartamento em si era pequeno e o banheiro ficava a apenas alguns passos de onde eu estava sentada, então não havia chance de que alguém tivesse passado despercebido e a ligado. Além disso, na época, eu não tinha animais de estimação que pudessem ter ligado a torneira acidentalmente. Fiquei apavorada e contei os minutos até meu marido chegar em casa. Houve outros incidentes nesse lugar. A próxima história é o Homem do Chapéu. Quando eu era pequeno costumava ver algumas coisas, principalmente no meu quarto e na cozinha. Temos uma pequena janela no banheiro voltada para uma porta de vidro que dá para a garagem e para a cozinha. Muitas vezes, eu estava fazendo minhas necessidades, e no canto do meu olho, via algo se mexendo na cozinha. Às vezes, quando perguntava aos membros da minha família se eles tinham ido à cozinha, eles diziam que sim e que eu tinha um bom olho. Mas eu via algo se mover mesmo quando estava sozinho em casa ou quando eles não entravam na cozinha. Uma vez quando eu era pequeno eu vi uma nuvem escura quando estava passando pela sala de estar em direção à cozinha, onde havia uma porta de vidro. Liguei para minha mãe no telefone para acordá-la e dizer a ela que não ia entrar na cozinha. Depois que ela deu uma olhada, entrei. Mas essa história realmente se destaca. Muitos alemães moravam em nossa vila, alguns deles eram soldados. Um vizinho encontrou uma bandeira nazista no porão dele. Um dia, quando eu tinha uns 10 anos, acordei no meio da noite no meu beliche. Quando olhei para o meu quarto, vi claramente a silhueta escura e alta de um homem de chapéu olhando para mim. Eu não era o tipo de criança que gritava, então apenas o encarei com horror nos olhos até que ele desapareceu. Pareceu que foram 5 minutos seguidos, mas provavelmente não foi tão longo assim. Deitei e adormeci depois de algum tempo. Na manhã seguinte, acordei e fui direto para a cozinha contar para minha mãe. Ela estava lá com minha irmã, que estava dizendo a ela que teve um pesadelo. Em seu pesadelo, um homem estava de pé no meu quarto e, quando ela tentou chegar até mim, a porta se fechou e trancou. Então ela acordou. Eu não tinha dito o que vi até ela dizer isso. A próxima história é o Espírito Fiel. Compramos nossa pequena casa branca de tábuas de madeira há 35 anos e a amamos. Quando nos mudamos, tínhamos uma linda grandanés preta chamada Sally. Na primeira noite na nova casa, organizamos a cama dela, um colchão de solteiro de criança no canto da sala de estar e a aconchegamos com o seu cobertor favorito antes de irmos para a cama.
Por volta das 3 da manhã, acordamos com o som melancólico de Célia uivando. Achando que ela estava se sentindo solitária, fui verificar como ela estava. Ela estava tremendo, o pelo arrepiado, encolhida na cama com o focinho apontado para a porta. Não consegui ver nada de anormal para deixá-la tão assustada, mas me sentei ao lado dela, a acariciei e disse que ela era uma boa menina. De repente, ela olhou para a porta, latiu, abanou o rabo e deitou-se dormir. Não pensei mais nisso. Depois, alguns meses depois, Geis, o labrador, veio passar a noite conosco. Ele e Sally compartilharam a mesma cama, apertado, mas eles conseguiram, até por volta das 21 horas, quando percebi Geis rosnando, pelo arrepiado, apontando o focinho para a porta. Sally estava tranquila, deu um cutucão e uma lambida nele, momento em que Geis gemeu, abanou o rabo e deitou-se. Pessoal, eu digo a vocês a verdade, isso aconteceu várias e várias vezes. Tivemos muitos cães e qualquer cão ou filhote novo que viesse para passar a noite ou nos visitar reagia da mesma maneira na primeira noite. Um gemido ou uivo, pelo arrepiado, tremores e encolhimento, focinho apontado para a porta. Uma vez que lhes dissessem que eram bons cães, estava tudo bem. Depois de receberem um carinho, eles latiam ou uivavam, abanavam o rabo e se acomodavam. Até mesmo meu marido, que não acredita em fantasmas, comentava que o fantasma do cão estava visitando novamente. Até o ano passado, quando precisamos de reparos um tanto urgentes na casa, requerendo a reconstrução das bases para nivelar o piso e impedir afundamentos. Os trabalhadores passaram muito tempo cavando terra, limpando em torno dos alicerces da casa, até que todos pararam subitamente. O mestre de obras saiu debaixo da casa e olhou para mim com confusão, perguntando: "Tem um esqueleto, acho que é de um cachorro. Apenas deitado lá, acho que ficou preso há muito tempo." Enterramos o esqueleto sob a velha árvore de eucalipto no quintal, sob uma pedra que diz "Bom Cachorro", e não fomos mais visitados pelo fantasma do cão. Conexões além da vida. Durante meus sonhos, diferentes pessoas costumavam me visitar. Conversávamos normalmente sobre um tópico que eles traziam à tona. Eu recebia visitas de todos os tipos de pessoas, jovens, idosos e de diferentes épocas da história. Eu realmente gostava disso e achava que era assim que acontecia ao sonhar. Eu não sabia de nada diferente até que entrei na faculdade. Minha avó faleceu poucos dias depois. Ela veio até mim em um sonho. Tivemos uma conversa muito agradável e era exatamente como sempre tinha sido com os outros. Acordei quando um raio de luz me atingiu e tive a sensação de que as pessoas com quem eu vinha conversando ao longo dos anos eram pessoas do outro lado, que estavam mortas. Fiquei literalmente em choque por várias semanas e não conseguia entender. Depois de refletir sobre isso por um tempo, decidi uma noite deitar e meditar, tentando recriar meus sonhos de forma que eu permanecesse acordada, mas pudesse me comunicar. Quando fiz isso, fui imediatamente inundada por pessoas. Parecia exatamente igual. Era como nos meus sonhos. Como resultado, ao longo dos anos, fui visitada por muitas pessoas que agora reconheço como falecidas. Agora consigo estar acordado em qualquer lugar, como um supermercado, e alguém, uma energia, se aproxima de mim. Tudo evoluiu como se eu tivesse crescido com essa habilidade. Agora sou capaz de me comunicar claramente e geralmente pergunto depois de nos encontrarmos: "O que posso fazer por você?" Porque ao longo dos anos percebi que eles vêm até mim por um motivo, então vou direto ao ponto. Às vezes eles estão apenas solitários e dizem que precisam conversar. Então eu ouço. Muitas vezes eles me passam mensagens para levar a seus parentes ou até mesmo a uma pessoa específica. Aprendi a fazer isso de uma forma que compartilho as informações com um parente sem dizer: "Ei, sua mãe disse para te dizer." Eu digo algo mais como: "Eu acho que se sua mãe estivesse aqui, ela te diria." Tenho certeza disso. Sem dúvida é o que ela diria. Também passei muito tempo com energias específicas e fiz muitas perguntas sobre a vida, a origem da vida, seu significado. Para mim, o paranormal é uma realidade tranquila. É como uma porta da frente. Posso abri-la ou mantê-la fechada, mas é a realidade. A próxima história é Viagem Assustadora. Quando eu tinha 37 anos, fui a uma reunião da minha escola secundária. Eu voei para o aeroporto mais próximo e aluguei um carro.
A distância era de cerca de 35 milhas por uma área muito rural e quase abandonada do país. A cerca de 3 milhas da cidade, vejo alguém acenando na beira da estrada. Acabou sendo um dos caras com quem eu havia estudado. Jim entra no carro e começamos a conversar. Eu não o via há 20 anos, mas ele ainda parecia o mesmo, só um pouco mais velho. Chegamos à cidade e eu perguntei se ele quer ir tomar uma bebida. Ele diz, não, apenas me leve para casa. Os pais de Jim moravam apenas algumas quadras da casa da minha avó, e eu segui naquela direção, mas ele disse para levá-lo até a periferia da cidade. Havia muitos trailers lá e eu presumi que era onde ele morava. Quando chegamos ao final do desvio, ele disse, me deixe aqui mesmo. Foi bom te ver de novo, e ele caminhou para a escuridão da noite. Eu dei uma parada no bar e encontrei alguns dos meus antigos colegas de classe, começamos a conversar. Enquanto falamos sobre quem virá para a reunião, eu mencionei que acabei de pegar o Jim a 3 milhas a leste da cidade. Todos ficaram em silêncio, até o cara cantando karaokê parou e largou o microfone. Meu primo ficou branco como uma camiseta nova. Pedro, o Jim morreu naquela curva há 8 anos. Capotou o carro. Estivemos todos no funeral dele, me disseram. Comecei a me sentir realmente tonto, saí do bar para respirar um pouco. Foi quando vi que no banco do meu carro estava o jornal local, impresso 8 anos atrás, contendo o obituário do Jim. Ainda tenho o jornal. A próxima história é O Celeiro Assombrado. Eu tive muitas experiências paranormais, mas houve uma que não consegui explicar. Em uma pequena cidade na Califórnia onde cresci, sempre tinha celeiros abandonados e sempre gostei de explorar lugares abandonados, então um dia, montei meu cavalo e fui ver um velho celeiro. Ele tinha sido destruído por um incêndio, mas ainda estava em grande parte intacto. Havia um depósito de feno acima e uma longa corda pendurada de uma viga. Coloquei o pé em um laço na ponta da corda e balancei para frente e para trás por um tempo. Eu tinha cerca de 10 anos. Brinquei, terminei e voltei para casa. Muitos meses se passaram e eu fui montar novamente para ver o celeiro, mas quando cheguei lá, ele havia desaparecido. Achei que o proprietário teria demolido. Esqueci completamente o assunto até cerca de um ano depois, quando montei pelo campo novamente e vi o celeiro novamente. Entrei. Era o mesmo celeiro queimado, o mesmo depósito de feno e a mesma corda pendurada na viga. Fiquei confuso e desconfortável, então fui embora. Ao longo dos próximos 10 anos, eu passava de bicicleta ou de carro para ver, por curiosidade, e às vezes o celeiro estava lá, às vezes não. Contei isso apenas para uma pessoa, minha amiga Daniele. Mostrei a ela o campo vazio. Acho que ela não acreditou muito em mim até algum tempo depois, quando ela me ligou e disse que viu um celeiro no mesmo local onde eu havia dito a ela que estaria. Isso tudo foi há muito tempo. Os campos ao redor da minha pequena cidade natal foram todos transformados em loteamentos residenciais. Onde o celeiro ocasionalmente ficava agora é um bairro de casas. Acredito que ele não voltará mais. Não faço ideia do que aconteceu e isso permanece como minha experiência mais misteriosa. A próxima história é O Quarto ao Lado. Esta é uma das poucas memórias vívidas que tenho da minha infância. Eu tinha uns 10 anos na época, então minha memória é um pouco nebulosa, mas essa noite está assustadoramente guardada no meu cérebro. Nossa antiga casa era uma pequena casa de 3 quartos. Meu irmão de 8 anos compartilhava o quarto bem ao lado do quarto do meu irmãozinho, com meus pais ficando no final do corredor. Como eu mencionei, era uma casa pequena, então ter meu irmãozinho de 1 ano em seu berço com meus pais não era uma opção. Então, uma noite, eu acordei com meu irmãozinho gritando no quarto ao lado. Isso não era uma ocorrência incomum, como tenho certeza que qualquer um que tenha tido um irmãozinho pode atestar. Então eu tentei ignorá-lo, já que meus pais normalmente cuidariam dele imediatamente. Eu esperei, mas ele continuou gritando. Eu então voltei a dormir. Foi um daqueles sonos em que parecia que eu só piscava. 2 horas se passaram num piscar de olhos e meu irmão ainda estava gritando. Isso é totalmente surreal, já que tenho certeza que metade do bairro deve tê-lo ouvido. Então eu percebi outra coisa. Entre seus gritos, eu posso ouvir um sussurro forçado de alguém fazendo SHHH para ele muito, muito baixinho. Eu não reconheço a voz,
e ela não parece ter nenhum efeito. Eu saltei da minha cama beliche, meu irmão mais novo estava completamente desmaiado, o que novamente é estranho, como se eu fosse o único a ouvir os gritos. Eu abri minha porta e não consegui ver nada no quarto do meu irmãozinho. A porta dele estava escancarada, mas estava tudo escuro, como se houvesse um lençol preto pendurado na moldura da porta. Meu irmãozinho estava berrando neste ponto e eu ainda podia ouvir o SHHH. Foi quando me pegou. Tenho certeza de que o SHHH deve ser um dos meus pais. Tinha que ser. Eu posso ouvi-lo tão claramente, mas eu só fiquei lá paralisado de medo. Eu eventualmente me movi, mas virei e corri para o quarto dos meus pais. Eles estavam dormindo profundamente. Eu acordei minha mãe e ela estava super confusa, mas então instantaneamente ouvi o meu irmãozinho e correu para o quarto dele. Eu a vejo e assim que ela passa pela porta o véu preto se foi e ela o levantou do berço e o abraçou. Ele parou de chorar e eu fiquei em choque completo. Eu não processei realmente o que aconteceu. Este é o único evento paranormal que testemunhei. Agora eu atribuo isso a sonhos lúcidos de terrores noturnos, mas ainda foi muito perturbador, especialmente porque era tão incomum os meus pais não atenderem meu irmão quando ele estava chorando. A área é a Casa Vermelha. Minha mãe cresceu pobre. Meu avô trabalhava na estação de tratamento de esgoto, e minha avó era servente de escola, além de lavar e limpar casas durante o verão. Eles estavam economizando para comprar uma casa própria e enquanto isso, alugavam apartamentos em bairros ruins para economizar no aluguel. Um dia, eles viram um anúncio para um apartamento no andar de cima, em uma casa mais antiga. Estava em uma área um pouco melhor e mais segura, e surpreendentemente acessível. Minha mãe tinha cerca de 2 anos de idade, e minha avó estava grávida do segundo filho, e segurança era o que eles precisavam. Eles decidiram se mudar. Minha mãe nos levou lá alguns anos atrás, agora pintado de amarelo ensolarado brilhante. Na época em que se mudaram, era vermelho enferrujado. Vermelho celeiro, já que a tinta era barata. O apartamento inferior estava vago, o que lhes agradou bastante. Depois de anos vivendo em apartamentos apertados empilhados uns sobre os outros, era agradável e quase luxuoso. Os problemas começaram algumas semanas depois. As janelas se fechavam sozinhas. Casas antigas podem ser imprevisíveis, eles pensaram. Mas, às vezes, as janelas também se abriam sozinhas, o que era um pouco mais difícil de explicar. Era verão, então eles deixavam as janelas abertas na maioria do tempo. Os vizinhos da porta ao lado começaram a reclamar de barulhos. Por que vocês ficam dando descarga nos banheiros e batendo coisas o dia todo? Eles perguntavam. Meus avós ficaram perplexos, já que ambos geralmente estavam trabalhando e minha mãe estava na casa da minha avó durante o dia. Eles presumiram que o apartamento inferior estava alugado e passando por reformas. Mas, olhando pelas janelas, não viram trabalhadores, nem pessoas, apenas poeira. Então, minha mãe começou a ter pesadelos. Não do tipo usual, muito assustadores e ela acordava sempre gritando. Minha avó embalava para dormir e às vezes também adormecia com minha mãe, com a cabeça encostada na parede e minha mãe no berço. Uma noite, ela ouviu passos. Repetidamente. Minha mãe acordou, olhou para minha avó e sussurrou, está aqui, está aqui. Os sons vinham de trás do armário. Minha avó gritou pelo marido. Meu avô retirou o painel de madeira atrás do armário. Havia uma escada que datava dos tempos em que a casa era uma só. Os proprietários a haviam tapado. A pedido de minha avó, meu avô pegou uma lanterna e olhou ao redor. Não havia pegadas na grossa camada de poeira e nenhuma perturbação nas teias de aranha. Ele prendeu o painel de volta e, com sensatez, sugeriu que todos precisavam de mais sono. Minha mãe dormiu no quarto dos pais por algumas noites, mas acabou sendo colocada de volta em seu quarto. A noite em que foi devolvida ficou gravada em sua memória, a ponto de ela repeti-la muitas vezes sem desviar um só detalhe. Ela ouviu os passos novamente, subindo lentamente as escadas. Ela começou a chorar silenciosamente, deitada em seu berço, fingindo estar dormindo quando os passos se aproximaram. Ela sentiu alguém parado sobre ela. Esperando que fosse um de seus pais, ela abriu um olho. Não era a vovó e nem o vovô. Minha mãe o descreve como um homem velho. Não velho como vovô, mas velho como uma múmia.
pele amarelada, bochechas afundadas e cabelos cinzentos, compridos e esfarrapados. Ele sorriu para ela. Tinha dentes quebrados, afiados e irregulares. Estava sem camisa, e ela pôde ver que sua pele era áspera e espessa. Ele tinha dedos incrivelmente longos, terminados com unhas amarelas grossas e afiadas. Ele estendeu a mão para o berço. Neste ponto, minha mãe começou a gritar. E gritou. E gritou. Vovó e vovô finalmente entraram no quarto. No dia seguinte, eles começaram a procurar imediatamente outro lugar para morar. Enquanto procuravam, minha mãe dormia todas as noites entre seus pais. Uma vez, perguntei por que eles levaram minha mãe a sério. Ela disse: eles me encontraram do outro lado do quarto, perto do armário. A próxima história é E Despertar Extraterrestre. Quando eu tinha entre 6 e 10 anos, tive muitas visões estranhas envolvendo alienígenas, como ver o típico alienígena alto e cinza, mas em momentos estranhos, cujos contatos não faziam sentido. Uma vez, eu estava assistindo TV, mas percebi que o ambiente estava muito limpo e branco demais, como se tudo estivesse sob uma luz intensa e difusa. Eu continuei assistindo a TV esperando que um programa estivesse passando, mas a tela estava preta. Enquanto observava, percebi que o cômodo onde eu estava parecia errado e continuava a parecer cada vez mais errado a cada segundo. Quando a imagem na TV mudou, a escuridão revelou ser o olho de uma criatura cinza. A imagem foi ampliando lentamente, mostrando todo o rosto da criatura. Quando percebi o que era, senti que ela me notou e virou-se para olhar nos meus olhos, momento em que me virei e corri em direção à porta da frente da nossa casa, gritando por minha mãe. Quando cheguei à porta, percebi que ela já estava aberta e uma luz branca brilhante estava invadindo, muito vívida para ser real. Lembro-me de ficar paralisado, apenas observando essa luz brilhante e pensando em como tudo parecia falso. Quando acordei, encontrei-me deitado no chão no meio da nossa sala de estar, completamente nu, exceto por um único cobertor. Ao meu lado, estava meu pai, também deitado com um cobertor sobre ele. Ele parecia estar na mesma posição em que eu me encontrava quando acordei, com os braços ao lado do corpo, pernas retas e deitado de costas, como se estivesse em posição de sentido, mas deitado. Ele acordou perplexo quando o chamei. Olhando ao redor, suas únicas palavras foram: acho que as meninas nos expulsaram, insinuando que minha irmã e minha mãe nos expulsaram dos nossos quartos por causa de roncos. Depois de perguntar à minha mãe e à minha irmã, elas disseram que não tinham ideia do que aconteceu ou porquê, apenas que ouviram barulhos altos vindos de fora que não conseguiam explicar, descrever ou saber como aconteceram sem acordar. Tive muitos outros encontros estranhos envolvendo alienígenas, mas tudo parou quando eu fiz 10 anos. A próxima história é O Segredo do Computador. A casa em que minha família morou do 6º ao 10º ano escolar era assustadora. Era uma casa antiga e dava uma sensação estranha. Meus pais tinham um computador desktop Dell que eu podia usar na sala do computador, e como uma criança acima do peso que não queria sair, eu o usava muito no verão. Um dia, eu estava sozinho em casa no Zinc ou em algum site nerd de Harry Potter, quando ouvi uma risada zombeteira do nada. Era uma risada de mulher, alta e meio aguda. Literalmente veio do computador, durou 3 segundos e depois parou. A partir desse momento, até nos livrarmos do computador um ano depois, ele esporadicamente repetia isso durante o dia e a noite. Mesmo que você não estivesse com o YouTube ou qualquer outra coisa com som ligado, você simplesmente ouvia risadas estranhas vindo do computador. De vez em quando, parecia que vinha em rajadas de 5 minutos, mas depois não acontecia nada por um dia, ou a cada minuto você ouvia a risada. Isso acontecia mesmo se alguém estivesse usando ou não o computador. Era aterrorizante estar no Facebook à meia-noite e ouvir uma risada do nada. Minhas duas teorias são um vírus de computador com um efeito colateral estranho de risos ou algo que possuía nosso computador da família. Tudo o que sei é que nos mudamos pouco depois e nunca aconteceu de novo. A próxima história é O Sino Desaparecido. Quando eu tinha uns 7 anos, assisti muito Arquivo X, então tive muitos pesadelos e minha avó me deu este sino de cristal para colocar na minha mesa de cabeceira e tocar quando eu tivesse um pesadelo, para que meu pai acordasse e viesse até mim. Uma noite, acordei com alguém ou alguma coisa parada ao lado da minha cama, e pensei que estava tendo um pesadelo com um alienígena no meu quarto. Eu precisava tocar o sino para acordar, alcancei o sino para pegá-lo e a coisa empurrou minha mão para trás.
Apenas voltei a dormir e quando acordei, o alienígena tinha sumido, então assumi que tinha sido apenas um sonho. Quando levantei, percebi que meu sino tinha sumido e perguntei ao meu pai se ele sabia onde estava. Ele disse que estava na minha mesa de cabeceira onde eu o deixei. Procurei por todo o meu quarto e não encontrei, e quando nos mudamos, nunca o vi novamente. Não faço ideia do que estava no meu quarto ou para onde meu sino foi. A história é na loja de bonecas. Quando eu tinha 14 anos, trabalhei em uma loja de bonecas no primeiro andar de uma antiga casa colonial. Na época, eu adorava bonecas e era o meu emprego dos sonhos. Como eu era tão jovem, um dos idosos proprietários geralmente ficava no caixa enquanto eu corria pela loja e pelo depósito. Na frente da loja havia uma grande exposição de bonecas de bebê em tamanho real. Elas pareciam extremamente realistas e até pareciam reais quando você as segurava. Havia 20 dessas bonecas apoiadas em mesas ou em berços, como um berçário estranhamente realista. Logo depois de começar a trabalhar, notei que as bonecas de bebê às vezes se moviam pela loja. Elas apareciam em lugares estranhos ou em posições pouco naturais, como de bruços em uma mesa. Eu era a única pessoa trabalhando na loja, e eu observava nossos clientes muito de perto devido aos furtos, mas ainda assim eu achava que devia ser obra de clientes mexendo nelas. Então, um dia, entrei na sala de armazenamento e, quando me virei para sair, a porta estava trancada. A sala era na verdade um armário estreito forrado com prateleiras, empilhadas do chão ao teto com bonecas em suas caixas parecidas com caixões. Comecei a bater na porta e, eventualmente, o proprietário me ouviu surtando e a abriu. Muito tranquilamente, o proprietário explicou que a loja costumava ser um bordel onde uma mulher e seu bebê morreram no parto. Ele então aconselhou que, se eu algum dia ficasse trancado na sala de armazenamento quando estivesse sozinho na loja, eu deveria prometer em voz alta cuidar bem dos bebês do espírito, e ela geralmente abriria a porta. A próxima história é A Garota na Foto. No final dos anos 90, nos mudamos para esta propriedade à beira-mar em uma ilha diretamente em frente a Seattle. Havia um cais envelhecido no final da nossa rua, e em frente à nossa casa havia um lar de idosos que costumava ser um internato. O prédio original do dormitório ainda estava de pé, agora abandonado, e ao lado dele havia um bangalô vazio e muito deteriorado. Meus amigos e eu decidimos explorar, imaginando que éramos detetives pré-adolescentes, eu acho. Através das janelas quebradas no térreo dos dormitórios, conseguíamos ver algo que parecia pratos quebrados e um palco ao fundo. Eu queria entrar porque eu era muito interessado em teatro, mas uma das outras meninas começou a ficar muito agitada, dizendo: "Eu não acho que devemos fazer isso, pessoal. Estou com um pressentimento muito ruim." Não conseguimos encontrar outra maneira de entrar porque todas as portas estavam trancadas e todas as janelas tinham um trinco. Tivemos mais sorte com o bangalô, encontrando a porta fora das dobradiças. Lá dentro, parecia que tinha acontecido um incêndio ou algo assim. As paredes eram em grande parte estruturas de madeira, todas as superfícies estavam pretas e havia buracos enormes no chão. A menina agitada não entrou conosco, mas provavelmente foi melhor assim. Todo o lugar tinha um ar estranho, abafado e sufocante. Através das janelas de fora, conseguíamos ver uma sala que parecia relativamente nova, com uma camada limpa e brilhante de tinta azul nas paredes. No entanto, andando pela casa por dentro, simplesmente não conseguíamos descobrir onde ficava a sala. Não havia portas na parede que deveria compartilhar com ela, e quando saímos para olhar de novo, percebemos que não podíamos realmente ver nenhuma porta de dentro da sala azul também. Naquela noite, todos dormiram na minha casa. Por volta das 2 da manhã, de repente acordei sentindo que não conseguia respirar, como se alguém estivesse sentado no meu peito e eu não conseguisse me mover. Eu estava dividindo a cama com uma das minhas amigas, e as outras estavam no chão, mas quando consegui virar o meu corpo para a direita, vi uma 7ª menina sentada na minha cômoda. Só deveria haver 6 de nós. Ela tinha cabelos escuros e estava vestindo um vestido preto, como um avental, e estava batendo os saltos das botas nas minhas gavetas. Acho que isso me acordou completamente porque consegui me sentar, fechar os olhos e balançar a cabeça. Quando olhei novamente, ela tinha desaparecido. Eu achei que tinha tido um pesadelo. Dias depois, encontrei meus amigos no Museu Histórico da ilha para fazer mais investigações.
descobrimos que o internato tinha sido fundado em 1870 como uma espécie de escola para moças, e o cais no final da estrada costumava ser uma das principais ligações de transporte para a cidade. Minha casa ficava onde costumavam ser os campos de jogos e o bangalô era a casa do zelador. Infelizmente não conseguimos encontrar nenhum projeto para explicar a sala azul. O que encontramos, no entanto, foi uma fotografia bastante aterrorizante. A foto da escola em preto e branco mostrava 2 fileiras de meninas em vestidos brancos bonitos sentadas na frente do prédio do dormitório. Algumas linhas de texto sobre a imagem listavam todos os nomes das alunas na ordem, exceto um. Na primeira fila, havia uma menina olhando para o seu pé, que estava sendo pisado pela menina ao lado dela. A menina ao lado dela tinha cabelos escuros, vestido preto e botas. E o nome dela? Menina desconhecida. Depois que nos mudamos, comecei a voltar a esses prédios para fumar, mas nunca mais entrei. Quando consegui um celular, percebi que não tinha sinal no bangalô ou nos dormitórios e parei de ir completamente. Anos depois, meu irmão entrou na casa com alguns amigos, mas agora se recusa a voltar também. Ele jura que ouviu gritos saindo de dentro das paredes. A próxima história é Encontro à beira do lago. No primeiro ano do ensino médio, um dos meus amigos da banda estava organizando uma festa de Halloween na casa dele, que ficava no meio de uma floresta, e convidou metade da banda por volta da meia-noite. Durante a festa, começamos o passeio assombrado. Ela nos levou por uma estrada de terra e a seguimos às cegas na escuridão até chegarmos a um lago de tamanho médio. Ela começou a contar uma história de fantasma na margem. Não lembro qual era a história, mas à direita, na margem oposta, todos viram uma figura pálida e roxa flutuando lentamente entre as árvores. Não estava refletida na água e não fazia nenhum som, apesar de todas as folhas e galhos no chão. Ela agachou algumas vezes antes de se mover novamente, mas no clímax da história, olhamos para a represa do outro lado do lago. Quando olhamos de volta para a figura, ela havia desaparecido. De volta a casa, a anfitriã disse que não tinha ideia do que era aquela coisa do outro lado do lago e que não fazia parte da festa. No ano seguinte, outra festa. Nenhuma figura fantasmagórica. No ano seguinte, a equipe decidiu pegar o que vimos e fazer eles mesmos. Voltamos ao lago. História diferente, mas um dos meus amigos estava do outro lado da água usando um lençol. A próxima história é A Sessão Espírita. Atualmente tenho 20 anos e isso aconteceu quando eu tinha cerca de 14 anos. Meus amigos e eu decidimos que seria divertido fazer uma sessão espírita, sem saber como conduzi-la corretamente. Devo acrescentar que as coisas a partir desse ponto foram totalmente insanas, e é algo que não farei novamente sem uma pesquisa extensa. Éramos 5 amigas tendo uma festa do pijama após um dos nossos bailes da escola, e minha amiga acabará de se mudar para uma casa nova. Desde pequena, sempre senti uma conexão com espíritos e pessoas que já partiram, e quando entrei na casa dela logo após a escola, tive uma leve sensação de que não estávamos sozinhas, mas não quis contar a ela sobre isso porque, como eu disse, ela acabará de se mudar. Então, avançamos até chegarmos em casa após o baile e os pais dela foram dormir, e eu ainda não havia mencionado a sensação que estava tendo. O irmão mais velho da minha amiga desceu para comer alguma coisa mais tarde naquela noite, e ele era também um amigo meu. Então, fui falar com ele sobre o sentimento que eu estava tendo, porque era algo que nós dois costumávamos conversar. Ele me disse que também sentia a mesma coisa desde que se mudaram para casa, mas não quis mencionar isso a ninguém para não assustá-los. Então ele decidiu perguntar às outras meninas se elas queriam fazer uma sessão espírita, comigo e com ele, já que éramos um pouco mais velhos que as outras meninas. E, é claro, elas aceitaram, afinal, por que elas não gostariam de passar tempo com as pessoas mais velhas e mais legais? Nós 6 nos reunimos em círculo na cozinha e acendemos velas no meio do círculo. Todos nós demos as mãos e perguntamos se havia alguém por ali que quisesse falar conosco. Não houve resposta, só ficamos fazendo perguntas, até que o irmão da minha amiga e eu começamos a ouvir sussurros e sentimos como se alguém estivesse sentado em nossos ombros entre nós. E ficou muito frio. As outras meninas acharam que estávamos tentando assustá-las e que estávamos apenas fingindo. Então, ele e eu pedimos por outro sinal de que alguém estava ali. Foi quando as coisas ficaram loucas.
Eu tinha um aplicativo no meu celular que permitia a comunicação, algo como uma caixa de espírito, mas ele estava em silêncio até este ponto da história, até agora. Parecia que o espírito que estava tentando se juntar ao nosso círculo ficou chateado porque as outras 4 do grupo não acreditavam que ele era real. As velas se apagaram, como se alguém as tivesse apagado com os dedos em vez de assoprar. O aplicativo tipo caixa de espírito fez um som que o aplicativo traduziu como ousam não acreditar que eu estou aqui. Então, o colchão de ar que estava no chão voou e foi parar na parede. Neste ponto, as outras 4 meninas estavam chorando muito, e o irmão da minha amiga e eu estávamos apenas em choque com o que tinha acontecido. Isso despertou muito meu interesse pelo paranormal e em me conectar com espíritos. Mas paramos imediatamente, porém não fechamos corretamente a conexão, e tive a sensação de que o espírito estava me seguindo por cerca de 2 anos, sem me fazer mal ou algo assim, mas certificando-se de que ele se manifestasse até que eu abrisse novamente a comunicação com ele, pedindo para ele sair e então fechar corretamente a conexão. E a aventura no sótão. Ouvi passos subindo as escadas do sótão, que terminam bem ao lado da minha cama e não conseguia ver ninguém subindo. De repente, percebi que vi algo no canto da minha visão periférica e pude ouvir aquilo respirando. Quando rolei lentamente meus olhos para o lado, vi a pequena cabeça de um troll de rosto branco sorrindo e olhando para mim. Entrei em pânico e, de repente, todos os telefones da casa começaram a tocar. Esse som de campainha foi aumentando e ficando cada vez mais alto. Isso me assustou. Depois desse breve momento que pareceu uma eternidade, tive forças suficientes para localizar e levantar o meu braço. Isso imediatamente interrompeu todas as alucinações, e eu acordei. Sem zumbido. A próxima história é Os Olhos do Mal. Tudo começou comigo acordando com um riso profundo e gutural. Sendo uma das minhas experiências mais recentes de paralisia do sono, eu soube imediatamente do que se tratava. Me conformei com mais uma noite assustadora sem dormir, quando a porta se abriu. Um homem entrou, usando uma máscara tão vermelha quanto o sangue. A própria máscara tinha uma natureza demoníaca, com grandes presas inferiores, como as de um javali, com torções e voltas sobrenaturais nas bochechas e uma testa enrugada. Mas a pior parte eram os olhos. Seus olhos violetas serpenteantes saltavam da máscara, pareciam prestes a saltar para fora. Ele usava um manto marrom ricamente colorido, com um capuz cobrindo o restante de sua cabeça, chamando toda a atenção para a máscara e aqueles olhos terríveis. Ele puxou um saco de serapilheira contorcendo-se atrás dele e parou quando chegou aos pés da minha cama. Ele me encarou por um longo momento e, em seguida, alcançou dentro do saco. Um por um, ele tirou todas as pessoas que já amei, me importei ou considerei amigos. Cada vez que ele os retirava, os posicionava de forma que eu olhasse diretamente nos olhos deles. E ele pegava sua mão, uma coisa ossuda e enrugada, com a pele esticada tão apertada que parecia que ele não tinha pele, e passava sua longa e afiada unha em suas gargantas, derramando sangue aos meus pés. Eu tive que assistir a vida se esvair dos olhos de todos que eu já conheci verdadeiramente, e no fundo daqueles olhos eu via terror se misturando com piedade em todos eles. E somente depois que seu saco ficou vazio ele o deixou cair e começou a andar ao redor da minha cama. Ele parou quando ficou sobre mim. Inclinando-se, ele estendeu a mão e acariciou suavemente meu rosto com sua unha manchada de sangue. Com sua outra mão, ele pegou e tirou sua máscara. Honestamente, não consigo expressar em palavras o que vi sob aquela máscara. Era um rosto em constante mudança de horror, que se torcia e contorcia e nunca permanecia estático por muito tempo, e cada reconstrução facial era mais aterrorizante do que a anterior. Enquanto olhava em seus olhos violetas serpenteantes, ele falou comigo. Ainda me lembro das palavras o suficiente para citá-las textualmente, mas eram profundamente perturbadoras e pessoais, então não tenho vontade de repeti-las para ninguém. Mas a última coisa que ele disse foi: e aproveite o tempo que lhe resta, porque em breve sua vida será minha, e também sua alma. E ele disse isso enquanto seu rosto finalmente se fixava em uma única forma. Era o meu próprio rosto. A próxima história é Preso no Pesadelo. Isso aconteceu quando eu tinha 6 anos, há 20 anos atrás, e ainda me lembro vividamente disso porque não passei mais do que alguns meses sem reviver isso na minha cabeça. Lembro-me de acordar de um sonho assustador e deitar na cama por um minuto.
Então minha mãe abriu a porta e pude ver a silhueta dela. Será que ela estava lá para me confortar, talvez? Ela não disse nada. Em seguida, ela entrou no meu quarto de maneira sinistra, e começou a parecer ainda mais assustadora. Ela parecia um pouco com uma criatura de onde vivem os monstros. Eu só conseguia ver o contorno escuro do corpo e da cabeça dela, mas o cabelo parecia bagunçado e a cabeça parecia maior do que o normal. Eu estava na cama de cima e minha irmãzinha estava dormindo embaixo. Minha mãe ficou parada ao lado da minha cama, a cabeça dela estava mais ou menos no mesmo nível que a minha. Ela ficou ali por um minuto ao lado da minha beliche, e comecei a sentir que as coisas estavam estranhas. Então ela estendeu a mão e começou a me fazer cócegas um pouco. Eu ainda não estava assustado. Então comecei a me sentir desconfortável, mas as cócegas se intensificaram. Ela começou a grunhir baixinho, quase como se estivesse murmurando algo. Finalmente, eu estava tentando dizer a ela para parar, mas é claro que as palavras eram impossíveis de formar. As cócegas se intensificaram até que ela estava arranhando, cutucando e cavando meu torso. Naquele momento, os grunhidos finalmente se transformaram em um rugido profundo e uivos. Eu não conseguia me mexer ou fazer barulho. Por que minha irmãzinha não acordava e me ajudava? A coisa mais assustadora que já me aconteceu. A próxima história é, quando o mal ataca. Eu praticamente só tenho essas experiências quando durmo de costas durante a noite, então o momento mais aterrorizante foi quando dormi de bruços durante o dia no sofá da sala. Eu achava que era um covarde que só vinha no escuro da noite, mas ele voltou para provar que eu estava errado. Cada incidente aconteceu à noite, exceto este. Minha esposa e eu estávamos discutindo a caminho de casa da igreja, e ela levou as crianças para a casa de sua mãe para que ambos pudéssemos nos acalmar. Escolhi tirar uma soneca de bruços com a cabeça virada para a esquerda, longe da luz do sol das janelas da minha sala de estar. Acordei por volta das 14 horas incapaz de me mexer, só que desta vez senti que minha perna direita estava ligeiramente elevada. Cada uma das minhas experiências anteriores era diferente, pois eu estava sendo segurado e sufocado por uma silhueta escura. Eu tentava gritar, mas nada saía. Eu entrava em pânico e começava a rezar, e então ele me soltava e ia embora. Mas desta vez, ele me arrastou para fora do sofá e me puxava violentamente com o rosto virado para baixo em plena luz do dia, onde eu não podia vê-lo. Eu realmente pensei que essa coisa finalmente ia me matar. Sou um homem de 33 anos, em boa saúde, que não se assusta facilmente, mas naquele momento pensei que nunca mais veria meus filhos. Rezei para que Deus me protegesse, e ele o fez. Um véu de escuridão se dissipou do quarto. Do chão onde eu estava pude ver a luz do sol da janela se mover vários centímetros para a frente. Havia uma pegada no meu tornozelo de onde ele me agarrou e arrastou, tinha 5 dedos como as mãos de um homem. Eu tinha um grande cachorro na época e ele estava arranhando a porta dos fundos e rosnando como nunca o tinha ouvido fazer antes. Deixei ele entrar em casa e ele estava rosnando e mostrando os dentes, correndo de um cômodo para outro perseguindo algo que eu não conseguia ver, mas tinha pegadas pesadas no meu chão de madeira. Vi meu cachorro perseguir essa coisa até o canto do meu quintal e só então percebi que meu cachorro quase tinha arranhado pela metade uma porta de madeira de 5 centímetros de espessura tentando entrar para me proteger. Abençoei minha casa com óleo no mesmo dia e não tive mais problemas desde então. Isso foi em 2012. Meu cachorro morreu um ano depois de velhice, mas arranjei para minhas filhas outro cachorro grande chamado Jax, e ele dorme no quarto delas todas as noites. Prefiro que ele esteja lá com elas se essa coisa alguma vez retornar.